Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como é que estão? Estão gostando desse segundo trimestre das nossas lições bíblicas? Como é que está a leitura do legado de Abraão, Isaque e Jacó, homens dos quais o mundo não era digno, né? Tema desse nosso segundo trimestre de 2026. Na primeira lição, nós estudamos sobre Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Nessa segunda lição, iremos estudar sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus, né? E fé esta que o distinguiu de tantos homens e mulheres de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que creu Abraão em Deus e isso foi lhe imputado por justiça e ele confiar nessas promessas, ainda no mesmo capítulo 4 de Romanos, vai dizer que Abraão creu no Senhor, creu em suas promessas, porque ele acreditava que aquele que havia prometido era poderoso também para cumprir. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esta segunda aula, que será realizada 12 de abril de 2026, tem como texto áureo: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. A verdade prática: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 13, versículos 7 e 18. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar de onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Mamre, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Louvado e glorificado seja o nome de Deus. Essa leitura bíblica em classe, ela já traz uma síntese, né, de forma bem objetiva e precisa dos principais pontos que serão abordados nessa segunda lição, tá? O primeiro ponto que vai falar sobre Abraão, volta do Egito para Canaã,
e destaca no tópico 1, contenda entre os pastores. Vamos lá. Abraão, quando volta do Egito para Canaã com o seu sobrinho Ló, já era um homem próspero e seu sobrinho também era um homem próspero, ou seja, eles já tinham grandes posses, de modo que possuíam gados, ovelhas, servos e servas, e entre outras coisas. E de tal modo que a terra já não podia comportar ambos, porque naquela terra, além deles, já haviam também outros habitantes, como é citado no nosso texto áureo, cananeus e fariseus. Tá? Os filisteus, que são muito conhecidos nas escrituras sagradas, vão surgir na história muito tempo depois. E diante disso, relata o texto sagrado que começou a haver contendas, brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Veja, o texto é bem claro, a desavença não era entre eles, mas entre os seus pastores. Todavia, Abrão, usando de sabedoria, tomou uma atitude extraordinária. Ele abre mão do direito de escolha e permite que o seu sobrinho escolha no seu lugar. Naquela região já havia leis antigas que discorriam sobre essa questão. Por exemplo, como as leis mesopotâmias, depois apareceu o famoso Código de Hammurabi. Essa lei prescrevia que o chefe da casa, o chefe da família, geralmente a pessoa mais velha, tinha o poder de escolha. Porque nós estamos falando, principalmente agora no contexto bíblico, de um período onde não havia reis, não havia juízes, o que havia eram os patriarcas. Os patriarcas eram os líderes naturais, civil, militar e religioso. Ou seja, ele respondia pela própria família. Tá? E como Ló era sobrinho de Abrão, pois o seu pai Arão havia morrido, podemos apreender, através de uma conjectura, que Abraão adotou o seu sobrinho. Ou seja, ele assumiu a responsabilidade pelo seu sobrinho após a morte do seu pai. E eu quero destacar algo que às vezes passa despercebido, irmãos, que muitas vezes se foca muito de que o fato de Ló ter acompanhado o seu tio, tá? Nessa jornada, ia contra o que Deus tinha falado para Abraão, para sair da sua parentela, da sua terra, da casa do seu pai. Mas eu quero destacar que Ló também demonstrou fé. Ló, ele seguiu o seu tio Abraão. Ou seja, ele se aventurou nessa jornada. Ele creu no Deus que Abraão creu também, porque ele foi. Ele também deixou o conforto, a segurança da sua terra, da sua parentela, e foi com seu tio para um lugar que ele também não sabia, tá? Então nós temos aí uma evidência muito forte de que Ló, ele também empregou dedicação a seguir o seu tio. Todavia, diante dessa problemática de que a terra não poderia comportar as duas fazendas, por assim dizer, e havendo Abraão concedido a prerrogativa, cedido o direito para que Ló escolhesse, aí nós já podemos observar algumas questões, tá? Que é apresentada no subtópico 2. Quando Abraão diz para Ló: olha, está toda a terra diante de ti. Não haja contenda entre nós, porque nós somos irmãos. Queridos, isso é extraordinário. Essa mensagem, ela deveria ser atemporal. Ela deveria chegar aos nossos corações,
Quantas e quantas vezes nós nos envolvemos em conflitos, porfias, querelas, confusões desnecessárias, desnecessárias. Infelizmente, existem pessoas na própria igreja intrigadas um com as outras, que não falam, que não participam do mesmo convívio que o outro. E isso é triste, isso é muito triste. O apóstolo Paulo, ao repreender os romanos por causa das disputas, das brigas que haviam entre eles, a tal ponto de haver irmão que levava irmão ao juízo, à justiça pagã. Paulo vai dizer: olha, já é vergonhoso que haja contenda entre vocês, mas não contente com isso, vocês ainda levam os irmãos à justiça para ser julgado pelos iníquos. Ora, porque não sofre logo dano, em vez de trazer escândalo? E Paulo, ele repreende de forma severa. E Abraão traz nessas singelas palavras, porque nós somos irmãos. A Bíblia fala que o Senhor abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Porque no Salmo de número 133 está dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós fazemos parte de um mesmo corpo, nós vamos morar na mesma pátria, nós temos o mesmo Salvador em comum. Jesus morreu por todos nós, ele derramou seu sangue por todos nós. Ele não morreu mais nem menos por um ou por outro, ele morreu por todos. Então nós devemos nos respeitar, nós devemos nos honrar e amar uns aos outros. E quando eventualmente vier alguma contenda, vier alguma porfia, que viemos nos reconciliar, que viemos a pôr fim na contenda e evitar. Porque a Bíblia é bem clara, através das palavras do próprio Senhor Jesus nos Evangelhos, que antes de entregar a nossa oferta no altar, nós temos que nos reconciliar com os nossos irmãos. Nós somos irmãos. Então, que não haja entre nós motivo para porfias. E quando Ló ele recebe essa oportunidade do seu tio, e ele levanta os seus olhos e vê as campinas ali de Sodoma e Gomorra, que nas palavras do escritor sagrado parecia com o jardim do Senhor antes da destruição, obviamente. E aqui nós aprendemos algo que Ló, infelizmente, não considerou, que aquele que segue a Deus, ele vive por fé e não por vista. Nós devemos discernir espiritualmente e não nos deixar levar pelas aparências, pela aparente vantagem, possibilidade de lucros ou benefícios. A Bíblia fala, através do rei Salomão, que há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu final é de morte. Que nós venhamos ter essa atenção e cautela, porque de forma anacrônica, ou seja, julgando o fato passado pelas lentes presentes, parece para nós absurdo a escolha de Ló. Mas não, Ló, ele enxergou com seus olhos naturais. Ele viu uma terra visivelmente fértil, próspera, abençoada. Agora, o que ele não conseguiu enxergar, o que estava por trás dessa prosperidade, dessa aparente bênção. Ele não conseguiu enxergar que havia ali homens maus, pecadores contra Deus. Havia homens que eram servos de outros reis, que nós vamos ver mais à frente que vai dar problema. E a exemplo de Ló, quantas e quantas vezes nós nos frustramos, nos entristecemos, somos machucados ou feridos, magoados, simplesmente porque não tivemos a simples prudência de buscar o Senhor, de orar, de pedir a orientação de Deus, de buscar discernir aquela questão
não com meu intelecto, não com meus olhos, mas com a minha fé, com o discernimento espiritual, buscando a orientação de Deus. E Ló, ele escolheu por vista e as consequências foram cruéis. No tópico 3 fala as escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. O nosso querido pastor Elinaldo Renovato, ele vai destacar que, para além de uma má escolha, quando Ló aceita a orientação, sugestão de seu tio Abraão, dando-lhe o direito de escolha, na verdade era para ele ter rejeitado isso e ter dito: não, meu tio, o senhor escolhe. É um direito seu, o senhor é o mais velho. Quem sou eu para decidir? Mas Ló pensou primeiro em si e não atentou para o seu tio. Tá? E o lugar escolhido por Abraão não era aprazível quanto ao que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. E aqui nós temos algo extraordinário, porque quando Ló ele escolhe as campinas do Jordão e vai embora, Deus fala com Abraão. O que Deus fala? Abraão, levanta-te, olha para o norte, olha para o sul, olha para a esquerda, olha para a direita, olha para o ocidente, para o oriente, olha, porque tudo isso eu tenho te dado. Ou seja, meu irmão, quem anda na direção de Deus não perde. Quem confia na providência de Deus não se decepciona. Quem sabe o Deus que lhe fez a promessa não vai desanimar. Meus irmãos, nós somos seres humanos, né? E enquanto nós estivermos em carne, como diz o apóstolo Tiago, capítulo 5, nós somos homens sujeitos às paixões, às nossas falhas. E Tiago, ali no caso, vai citar Elias, né? Que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, contudo orou e não choveu por 3 anos e meio, e depois orou e voltou a chover. O que nos torna diferente das demais pessoas, irmãos, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é a comunhão com Deus, é a nossa fidelidade a Deus. E se eu confio que de fato Deus está no controle da minha vida, se eu realmente creio que é Deus que governa todo o universo, eu não vou ficar preocupado com rasteira, eu não vou ficar preocupado com puxada de tapete, eu não vou ficar preocupado com o que pensam a respeito de mim. A minha preocupação será em como agradar ao Senhor. A minha preocupação será em como fazer a obra do Senhor. A minha preocupação será simplesmente em perseverar na obra do Senhor. E, como diz o profeta Jeremias, aguardar em silêncio a providência do Senhor. Eu sei que muitas vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, mas se lembre que o rei Davi não foi sequer convidado para o banquete na casa de Jessé, quando o profeta Samuel veio ungir o novo rei de Israel. E ali se apresentaram os filhos que estavam presentes, um a um, do primogênito ao último, nenhum foi escolhido. E Samuel olha para Jessé e indaga: acabaram os mancebos, ou seja, acabaram os jovens? Jessé responde: ainda falta um. E onde ele está? Está no campo pastoreando as ovelhas. Pois vai chamá-lo, diz Samuel, porque ninguém vai sentar a esta mesa enquanto ele não chegar.
E quando Davi chega, que coloca o pé no limiar da porta, Deus clama no coração de Samuel: pode ungir, porque é este. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vale a pena, irmão. Vale a pena confiar e esperar na providência do Senhor. E sabendo que as nossas escolhas, elas vão ter impacto, elas vão ter consequências, não só para a nossa vida, mas para o nosso ministério, a nossa família e para a nossa comunidade. É o que nós vemos aqui no segundo ponto, quando fala as consequências das escolhas. Resultados da escolha de Abraão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. A famosa lei da semeadura. Eu posso escolher o que eu vou plantar. Agora a colheita, não. E isto é uma verdade que foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O que é que nós estamos plantando? O que nós estamos semeando? Nós iremos colher. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abraão. Ela estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. Por que Deus aprovou a escolha de Abraão? Porque ela demonstrava e evidenciava confiança dele. A confiança dele no Senhor. Ou seja, eu tenho a promessa de Deus, então tanto faz para onde eu for. Deus que está no controle de todas as coisas. E essa fé de Abraão é extraordinária, que fez ele sair da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e caminhou a ermo até Deus dar o direcionamento. Então ele não se preocupou com isso. Em todos os momentos da nossa vida, o que Deus espera é que nós venhamos a confiar nele. Deixa Deus guiar teu caminho. Deixa Deus dominar a sua vida. Deixa controlar mesmo a sua vida. Entregue as rédeas na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. Infelizmente, nós vivemos num contexto, né, onde a sociedade contemporânea ela prega mais do que nunca o resgate de um antropocentrismo, ou seja, o homem visto como o centro do universo. E esse antropocentrismo ele vai gerar um egocentrismo. O homem acha que pode resolver os próprios problemas. O homem acha que pode governar e dar direção à sua própria vida. Homens e mulheres que renegam a própria existência de Deus, rejeitam a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada os confronta, a Bíblia Sagrada os constrange, a Bíblia Sagrada os denunciam. A Bíblia Sagrada apresenta para eles o Evangelho. E o que é que o Evangelho faz com o homem? O Evangelho não diz nada para o homem. O Evangelho apenas apresenta um espelho e revela aquilo que o homem verdadeiramente é. E ele não gosta do que ele vê. Ele não quer aceitar o que ele vê. Ele é um homem pecador, pobre, miserável e nu. O homem que se acha importante, o homem que se acha poderoso diante de Deus, é apenas um pecador. Quando nós somos apresentados a história de Naamã, uma questão fica muito destacada, que dizia que Naamã era um soldado valoroso, corajoso, respeitado pelo seu reino, mas
era leproso. No final, o que fica do homem? A riqueza, os títulos, as influências, o status? Absolutamente nada. Porque quando ele se apresentar diante de um rei da glória, que será apresentado, é o homem pobre, cego, miserável e nu. Por isso que ele precisa ter um encontro com Cristo, para que Cristo possa perdoar os seus pecados. E naquele grande dia, como diz a palavra do Senhor, ele poder entrar na cidade pelas portas. Louvado seja o nome de Deus. O resultado da escolha de Ló. Meus irmãos, as consequências para a vida de Ló foram desastrosas. Os homens de Sodoma e Gomorra, como diz a Bíblia, eram grandes pecadores contra Deus. Grandes pecadores contra Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que a alma do justo Ló era afligida todos os dias. Todos os dias. Por causa da corrupção, do pecado, da imoralidade daquele povo. E como consequência, ele sofreu durante todo esse período, e como consequência, ao fugir da cidade que estava sendo destruída, a sua mulher se converteu numa estátua de sal, e como consequência de sua má escolha, acabou tendo um incesto com as suas duas filhas. Veja, a má escolha de Ló não recaiu apenas sobre ele. Ele ainda chegou a ser levado cativo, como espólio de guerra. E seu tio Abrão teve que guerrear, juntou 318 soldados, dentre os seus guerreiros fortes, chamou aliados, Escol e Mar, e foram resgatar ele. Veja a confusão. Meus irmãos, esse trimestre, diferentemente do outro que passou, que nós estudamos sobre a Trindade, ele não vai ter um caráter tão academicista, ele não vai requerer de nós um aprofundamento bibliográfico para tentar destrinchar termos, terminologias, concepções. Não. Esse trimestre é uma oportunidade para que nós venhamos aprender, através do legado, os erros, os acertos, as conquistas, as derrotas, os pontos fortes, os pontos ruins, as qualidades, os defeitos desses grandes homens de Deus que foram Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando nós olhamos para Ló, nós não devemos ver apenas um alvo a ser atingido, mas nós devemos sim observar um caminho a não ser seguido. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, que tudo que foi escrito para nosso exemplo, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que cometeram os outros que vieram antes de nós. Porque assim como na travessia do deserto, todos estavam debaixo da nuvem, todos estavam debaixo da coluna de fogo, mas nem todos entraram na terra prometida. Então, é importante compreender que as minhas escolhas, as suas escolhas, elas terão consequências fortíssimas, não só para nós, mas para nossa família, para nosso ministério, para nossa igreja. Se lembre de Josué, que depois de uma grande vitória, da grande demonstração do poder de Deus na conquista da cidade de Jericó, foi derrotado vergonhosamente,
vexatoriamente por uma cidade bem menor chamada Ai. E por que eles foram derrotados? Porque havia anátema, porque havia pecado no meio da comunidade. Havia pecado no meio do arraial. Porque uma pessoa, apenas uma pessoa, tinha pecado. Tinha pegado o que não era para pegar. Tinha pegado ouro, capas, e o castigo de Deus veio sobre aquele lugar. Meus irmãos, isto é algo realmente sério. As escolhas têm as suas consequências, e as consequências elas são inevitáveis. Então que venhamos ser prudentes, que nós vejamos vigiar, como diz a palavra do Senhor. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todavia, nós finalizamos esse segundo ponto com uma descrição mais pormenorizada, porque Ló, ele acaba sendo levado pelos reis. Abraão poderia ter dito, bom, ele fez a escolha dele, agora a responsabilidade é dele. Ele que arca com as consequências. Só que Abraão usa de misericórdia para com seu sobrinho. Abraão vai à guerra por causa do seu sobrinho. E isso mostra para nós um ato de amor. Isso mostra para nós um ato de misericórdia. Como diz que a Bíblia fala, não devemos retribuir o mal por mal. Não. Mas nós devemos amar. Nós devemos perdoar. Nós devemos ser o primeiro a dar o primeiro passo. Porque se lembra que eu citei do Evangelho há pouco sobre a oferta? O texto diz: se você se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, ou seja, não é você que tem algo contra ele, é ele que tem contra você. Você deixa a sua oferta aqui próximo ao altar, vai reconciliar com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta diante do Senhor. Se teu irmão pecar contra ti 70 vezes 7 no dia, perdoe. Ah, irmão, isso é muito difícil. Pois é. Por isso que o escritor C.S. Lewis já dizia que se você deseja uma religião confortável, ele não recomendaria o cristianismo. Porque ser cristão é dar outra face. Ser cristão é não retribuir o mal com o mal. Ser cristão é orar por aquele que lhe ofende, aquele que lhe calunia, que fala mal de você, que lhe persegue sem razão. Isso é ser cristão. Orar para Deus abençoar. E não fazer como alguém orar para Deus desterrar, Deus matar. Não. Não é isso que nós temos aprendido da parte do Senhor. E por fim, meus amados irmãos, para nós finalizarmos, os altares erguidos por Abraão. Os altares, eles tinham simbologia. Os altares marcavam os momentos de comunhão. Os altares eram memoriais. E também, abre um parênteses, de um ponto de vista histórico, os altares também tinham um significado que ele podia representar posse, dizer que aquele lugar foi descoberto por alguém, aquele lugar foi visitado por alguém. Todavia, para o nosso propósito da lição, o sentido que mais deve ser destacado e o mais relevante é o sentido espiritual. Naquele momento em que o Senhor aparece para Abraão, ele faz um altar para o Senhor. Ou seja, ele dedica aquele lugar para o Senhor. E o altar é tão importante que no desafio que Elias fez com os profetas de Baal, depois que os Baals
fizeram as suas oferendas, fizeram seus clamores e não tiveram retorno, não tiveram resposta. A Bíblia é bem específica, ela é bem detalhista e precisa, de que Elias não orou de imediato. Elias não clamou naquele mesmo instante. Não. A Bíblia declara que primeiro ele conserta o altar. Primeiro ele repara o altar que estava danificado, que estava destruído. E para servirmos a Deus, para trabalharmos na obra de Deus, para cultuarmos e adorarmos a Deus, nós devemos atentar para o estado do nosso altar. Nós devemos atentar para como o nosso altar está e repará-lo, consertar. E aí sim, somente depois disso, oferecer a nossa oferta e o nosso clamor. Pois depois que ele consertou o altar, que ele colocou a oferta, que ele derramou aqueles 12 cântaros de água, ele orou. E quando ele orou, caiu fogo do céu e consumiu aquela oferta. E ele foi vitorioso. Então, o altar, ele é imprescindível para nossas vidas. Aqui no caso, no nosso texto sagrado, nós temos que Abraão, ele foi um construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abraão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares e deixou o exemplo. Os seus filhos, no caso Isaac, construiu o altar. Jacó construiu o altar. Embora deva-se destacar que Abraão não foi o primeiro a construir o altar. Noé construiu um altar primeiro ao Senhor. Então, meus queridos, que Deus possa abençoar. Que Deus possa iluminar o entendimento e a compreensão dos meus amados irmãos, para que venhamos a aprender mais e mais nesse segundo trimestre. Temos muito que aprender com esse homem de Deus. E que o seu exemplo possa servir de exemplo para nós. Tanto os seus atos virtuosos, os seus acertos, quanto os seus erros. Os virtuosos que sirvam de exemplo para fazer mais e melhor. E os atos errados que sirvam de advertência para nós não cometermos os mesmos erros. Que Deus em Cristo possa abençoá-los. Desejo que o Senhor possa conceder uma semana em paz a todos vocês. Desejo que neste domingo, hoje, na sua congregação, na sua igreja, vocês tenham uma escola bíblica dominical abençoada. Pois é em nome de Jesus que eu peço e em nome do Senhor, por tudo isso eu agradeço. Amém. A paz do Senhor para todos vocês.